Graças a Deus. Eita Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Um povo que se prepara para a palavra, cantando o nosso general é Cristo. É um povo que entende que está em guerra, amém? Aleluia. Você pode dar um abraço em quem está do seu lado aí e dizer: Deus está na casa. Aleluia. Yes, yes, yes. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode tomar o seu assento, fica à vontade na presença do Senhor. Eita Jesus, glória a Deus. Irmãos amados, é uma alegria enorme estar novamente com vocês. Que coisa linda, né? Eu tenho muito a agradecer a Deus por me dar o prazer de estar conectado com esse homem, essa mulher de Deus, pastores William e Graça, apóstolo William, pastora Graça, este casal poderoso no Senhor, que foi levantado nessa terra de uma forma muito linda. Eu os honro nesta noite, honro a influência que eles exercem, não apenas sobre São João, mas sobre o Brasil, e até lá em Boston tem uma galera que até hoje está sentindo as marcas de um fogo que eles levaram para lá, viu? Tremendo, tremendo, tremendo. E eu louvo a Deus porque são pastores de verdade, que têm um coração pelas ovelhas e um amor pelo Evangelho como pouquíssimo eu já vi por aí. E olha que eu rodo bastante, viu? Eu tenho um amor enorme por vocês, pela família de vocês, por esse lindo ministério, os obreiros que servem com vocês. E hoje eu tenho certeza que a Betel não vai me deixar celebrar vocês sozinho. Faz um barulho santo na presença de Deus, pelo menos do apóstolo William, pastora Graça, amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu sei que eu estou na presença de vários outros líderes, pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus que estão na casa. Eu honro a todos vocês e é com muito temor e tremor que subo aqui hoje para poder trazer-lhes a palavra de Deus. Mas quero em especial mencionar três que estão comigo aqui. Primeiro, o meu papai, né? Sou filho dele desde que nasci, apóstolo Jefferson. O pastor Kaique, que está conosco, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo há poucos dias atrás, e já aprendi a o amar, um homem de Deus. E pastor Valdiran, este homem de Deus, poderoso. Ontem eu estava assistindo a live, e enquanto Deus foi agindo, trabalhando, e aquele mover acontecendo, eu fui pensando comigo: Senhor, é eu que vou pregar amanhã? O que o Senhor vai fazer comigo? Misericórdia! Um homem de Deus, poder, uma granada de Jeová, coisa maravilhosa. É o pastor Valdiran, tem um amor imenso pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas. E quero mencionar também a Revive Community Church, igreja que pastoreio na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Na verdade, a cidade de Chelsea, um pouco ao norte de Boston, nos Estados Unidos. Tem vários irmãos lá que se conectam e com certeza estão acompanhando. Da última vez que eu preguei no Espírito Santo, eu esqueci de mandar um salve para eles, mandar um alô para eles. Eles ficaram a noite toda ameaçando sair da igreja. Pastor, você não vai mandar um alô para a gente? Pois está mandado um alô para a Revive Community Church. Estão aí, são conectados, já se denunciaram aí no chat da live. E a minha família, que está lá em casa agora, meus filhos, eu sempre tenho o hábito de, uma das formas, ministros aí da casa, viu? Uma das formas de nos proteger contra ataques malignos no casamento é criar esse hábito. Eu tenho o hábito de, toda vez que eu vou ministrar, eu peço a minha esposa para orar por mim. Então a gente nunca fica brigado, nunca, porque eu tenho que pedir ela para orar por mim direto. Então eu fui ali atrás, chamei ela fez uma oração por mim, meus filhos me abençoaram, eles estão ligadinhos lá, e é só porque eles, né, me liberam que eu posso fazer a obra do Senhor. Não só eu que estou trabalhando aqui, ela também está trabalhando lá, cuidando dos nossos filhos, dever de casa dos nossos filhos, as provas dos nossos filhos, a alimentação deles, está tudo sendo cuidado lá, enquanto eu cuido aqui, amém? Glória a Deus. Vamos a Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler
a partir do versículo 36. Hoje eu quero falar contigo sobre o tema o Jesus incógnito. Lucas 24, 36. Quem está lá comigo, diga amém. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ah, desculpa, não é 36, é 30 e... Ô, Jesus. Aqui, versículo 28. A partir do versículo 28, diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, diga comigo, estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos. Meu Deus do céu. Eita Jesus. Vira para quem está do seu lado e diga: os seus olhos abertos, para quem Jesus é uma ameaça para Satanás. Meu Deus do céu. Essa frase aqui muda tudo. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Meu Deus do céu. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Amém, queridos? Pai Celestial, obrigado pela tua palavra. Ministra nos nossos corações, que tua palavra seja hoje como semente boa, caindo em corações abertos, que são como terra fértil, que ela possa estar arraigada, germinar e produzir muito fruto para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém, Senhor. E graças a Deus. Quando eu era menino, a minha avó, filha do meu pai, Dona Dorvalina de Souza, ela gostava muito de uma canção que na verdade é um hino da harpa cristã, do cantor cristão também, que foi inspirada nesse texto aqui, né? Aqueles que têm um pouquinho mais de idade, barba branca, conhecem certamente o Divino Companheiro. Quem lembra, né? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste. Cadê? Não tem ninguém com mais de 40 anos aqui? É ruim, hein? Já tenho luz, a luz que brilha o amor. Ficas... Ah, apareceram. Já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixe só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me ao céu chegar. Erga a tua voz e diga, declare: fica, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia, coisa linda, né? Uma canção que ministra muito ao meu coração e é tão bonita e comunica uma verdade tão real. O desejo que o Senhor permaneça, o desejo que o Senhor fique mais um pouco. Eu creio que essa interação de Jesus com esses dois discípulos, ela retrata para nós algo que simboliza para mim um avivamento pessoal. Entenda o cenário em que esses dois estavam. Duas pessoas que caminhavam, depois da crucificação e do sepultamento de Jesus, eles estavam desesperados, porque o que tinham vivido com Jesus ao longo dos últimos 3 anos e meio tinha sido muito extraordinário. Extraordinário. E na sequência do sepultamento de Jesus, junto com Jesus, foi sepultada também uma espécie de esperança que eles nutriam nos seus corações. E eles estavam extremamente entristecidos e decepcionados, porque essa esperança não havia aparentemente se concretizado. Esses dois discípulos, eles caminhavam para uma cidadezinha chamada Emaús, um caminho de mais ou menos 7 milhas. 7 milhas dá o quê? Uns 13, 14 quilômetros, mais ou menos. É o caminho entre a cidade de Jerusalém e a cidade de Emaús. Um caminhozinho pequeno, mas que levava quase que o dia inteiro para fazer, quando se caminhava tranquilo. E eles iam andando e conversando, mas eles estavam remoendo uma grande decepção que eles haviam sofrido. Uma decepção não porque Deus os havia decepcionado, mas porque a esperança deles havia sido frustrada. E essas duas coisas, elas são muito diferentes. Elas são muito diferentes porque é muito possível que a gente comece a nutrir uma esperança que Deus não está alimentando. É muito provável a gente ter uma esperança que esteja equivocada. E é o caso desses dois discípulos, porque esses dois discípulos, eles estavam nutrindo uma esperança que Deus não havia confirmado, pelo menos não ainda. Era a esperança de que Jesus fosse o Salvador de Israel, no sentido imperial, no sentido nacional, restaurasse a honra da nação de Israel e livrasse Israel do Império Romano. Entenda muito bem, a esperança desses homens não havia alcançado a revelação de que o que Jesus veio fazer foi muito maior do que apenas livrar Israel. Ele não era o Cordeiro de Deus que veio salvar Israel das mãos de Roma. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a esperança daqueles dois era uma esperança limitada, pequena e incomparavelmente menor do que a real obra que Jesus havia vindo realizar. Quem está me acompanhando, diga amém.
E entenda que eles estavam frustrados não porque Deus não estava trabalhando. Eles estavam frustrados porque eles não estavam entendendo a forma que Deus estava trabalhando. São duas coisas diferentes. Uma coisa é eu me decepcionar porque Deus não fez nada. Outra coisa é eu me decepcionar porque eu acho que Deus não fez nada, enquanto Ele está fazendo muito além daquilo que eu podia esperar. E isso é vital no andamento de um coração avivado no Senhor. Nós não podemos correr o risco de culpar a Deus por não fazer alguma coisa, que na verdade o que Ele está fazendo é muito maior do que aquilo que eu achava que Ele estaria fazendo. Aqueles homens estavam decepcionados por quê? Porque Jesus veio, exerceu seu ministério por 3 anos e meio, morreu na cruz e foi sepultado, e Israel ainda estava sob o controle de Roma. O que eles não haviam percebido é que Jesus veio, exerceu seu ministério, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou já no 3º dia, e agora todos estavam libertos das garras de Satanás. Entenda uma coisa, a expectativa deles era serem liberados das garras de Roma. O que Jesus fez foi libertá-los das garras de Satanás. Entenda uma coisa, meu irmão, quando você espera que Deus faz A vezes 1000. E nós não podemos, nós temos que entender com maturidade que o trabalhar de Deus está sempre além das nossas expectativas. Meu Deus do céu, meu Deus, eu não sei o que essa igreja está esperando que Deus faça por São João do Meriti, o estado do Rio de Janeiro e o Brasil, nos próximos 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30, 50 anos, eu não sei, mas eu posso te dizer com certeza, que o que quer que você esteja esperando, pode pensar mais alto, porque Deus faz abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Meu Deus, encosta em quem está do seu lado aí e pergunta: qual é a sua expectativa sobre o que Deus vai fazer em São João de Meriti? Pergunta aí: qual é a sua expectativa pelo que Deus vai fazer com o Ministério Batista Betel? Pergunta aí: qual é a sua expectativa pelo que Deus vai fazer na sua vida? Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Fala aí: qual é a sua expectativa pelo que Ele vai fazer nesta noite? Eu não sei qual é a expectativa, eu não sei qual é, mas eu posso te dizer uma coisa: pensa mais alto. Pensa mais alto. Campeão, eu não sei qual é a sua expectativa pelo que Deus vai fazer com a igreja Ministério Batista Betel, mas eu posso te dizer uma coisa como profeta: pensa mais alto. Meu irmão, pode colocar asa na sua fé, porque Deus está sempre acima dela. Meu Deus do céu. Jesus. Hoje mesmo eu estive com um pastor, não preciso falar o nome dele, mas estive com um pastor, um homem de Deus, que me contou uns testemunhos, rapaz, que me chacoalhou. Eu achava, eu vou confessar, posso abrir meu coração para vocês, Betel? Pode abrir meu coração. Eu achava que eu era um homem de fé. Eu achava que eu tinha expectativa alta no Senhor. Eu conversando com esse homem hoje, rapaz, esse homem foi falando. Meu coração foi tremendo. E algo foi acendendo dentro de mim. Uma chama de fé para aumentar e ativar a minha expectativa num nível e numa proporção que eu não achava que fosse plausível. A frustração daqueles discípulos era porque eles não haviam compreendido a forma como Deus estava trabalhando. E a gente precisa compreender a forma como Deus está trabalhando. Agora, posso te dar um conselho? É que nem sempre a gente consegue compreender. E o que fazer quando não compreendemos? O pastor Bill Johnson, lá como é que é o pastor da Bethel? Bill Johnson, tá certo. Bill Johnson, lá da Califórnia, da Bethel Church.
Ele escreveu um negócio em um dos seus livros que me impacta demais. Ele disse o seguinte: para experimentarmos a paz que excede todo o entendimento, nós temos que estar dispostos a abrir mão do direito de entender tudo. E muitas vezes, confiar no Senhor inteiramente faz parte do processo. Tem um pastor muito amigo meu, um dos mentores, um dos homens que Deus usa para falar no meu coração com muita frequência, pastor Darren, da Flórida. Ele é piloto como hobby, ele é piloto de avião, de pequeno porte. E quando ele estava fazendo as aulas dele para se tornar piloto de avião, ele tem uma etapa do processo de licenciamento que você faz, você treina com um equipamento nos olhos que te impede de ver além do para-brisa do avião. Você põe uma viseira e ela bloqueia a sua visão para você não conseguir enxergar do lado de fora do avião. Você só consegue ver os instrumentos. E ele estava no dia de começar esse treinamento, e ele colocou o equipamento, levantou o voo primeiro, estabilizou o avião e colocou o equipamento. E aí ele não estava vendo nada do lado de fora. De repente passou uns minutos e o instrutor que estava do lado dele perguntou para ele: Darren, o que você está fazendo? O que você está sentindo? O que você está fazendo? Aí ele disse: eu estou sentindo que o avião está perdendo altitude. Eu estou sentindo que o avião está perdendo altitude. Eu estou sentindo que o avião está subindo. Eu vou abaixar um pouco o nariz do avião. Aí ele: ok, Darren, ok. E aí passou uns segundos e o instrutor perguntou para ele de novo: Darren, o que está acontecendo aí? Aí ele foi abaixando o avião de novo, o instrutor perguntou: o que você está fazendo, Darren? Ele falou: não, eu estou sentindo que nós estamos climbing, nós estamos subindo ainda mais, eu preciso ajustar o avião, eu estou sentindo que a gente está subindo. Aí ele: ok, Darren, ok. E aí passou mais uns segundos, ele disse com a voz mais intensa, ele falou: Darren, o que você está fazendo? Aí ele: não, eu estou abaixando um pouquinho mais o avião, estou sentindo que a gente está subindo. Aí ele falou: Darren, esquece o que você está sentindo, olha para os instrumentos. Quando ele olhou para os instrumentos, o avião estava... E ele abaixando o nariz do avião. E ele pegou o avião, subiu o avião rapidamente e se estabilizou o avião. E aí ele falou que depois que ele recuperou do taquicardia, o instrutor virou para ele e falou assim: Darren, o que a gente sente aqui em cima, muitas vezes nos engana, mas os instrumentos nunca mentem. Meu irmão, no que diz respeito ao que Deus está fazendo na sua vida, nesta igreja, nesta cidade, neste país, porque nós estamos vivendo em um tempo no Brasil, vocês que decidiram fazer uma conferência Avivamento Já para o Brasil. Vocês podiam muito bem ter feito Avivamento Já na minha vida, mas vocês estão fazendo Avivamento Já para o Brasil. Eita Jesus! E se tem uma coisa que está acontecendo nesse país, são acontecimentos que provocam desespero no coração daquele que deseja um avivamento. Provoca o desespero se você não tem acesso aos instrumentos. Porque ainda que o seu sentimento te diga uma coisa, veja a atmosfera profética que está rondando este país. Aplica isso na sua vida, na sua casa, no seu lar, nessa cidade, nessa igreja. Veja, perceba como os céus estão abertos sobre este lugar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E se aquilo que você está sentindo e vendo, meu irmão, te coloca com uma sensação de incômodo, como se o diabo estivesse vencendo, eu quero dizer para você uma coisa: os céus estão abertos sobre este lugar, e Deus está trabalhando em uma proporção que às vezes não conseguimos compreender. Meu Deus do céu. Esses dois estavam caminhando e reclamando. Caminhando e ansiosos. Caminhando e preocupados. E isso aqui mostra para mim, meu irmão,
que muitas vezes quando a gente está no meio da tempestade, no meio do turbilhão, às vezes é difícil reconhecer Jesus. Quando estamos no meio da intensa tempestade que nos rodeia. Mas o fato de que não o reconhecemos não significa que ele não esteja presente. Eles estavam caminhando para Emaús, e de repente Jesus chega do lado deles. Depois você leia com mais tempo o texto. Se você ler com calma esse texto, você vai ver o quanto essa interação de Jesus com eles estava carregada de um sentimento profundo de compaixão de Jesus por eles. Jesus foi caminhando e dando a eles toda a oportunidade para terem os seus olhos abertos e eles reconhecerem quem estava com ele. Imagina só, você caminhar com Jesus 14 quilômetros sem perceber que era ele. Entenda, eles estavam chorando a ausência do Jesus que com eles caminhava. Meu Deus! Chorando a ausência de um Deus que presente com eles estava. Isso, para mim, é exatamente a vida que ainda não foi despertada no mover poderoso de Deus, que denominamos como avivamento. E essa caminhada com Jesus foi ativando algo, aos poucos, mas foi ativando. Pastor, mas como que você sabe que foi ativando, sendo que eles só abriram os olhos depois? Porque veja o relato deles, olha o que eles dizem aqui. O que eles dizem aqui é poderoso. Entenda comigo. O versículo 28, versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele falava? Meu Deus do céu. Porventura não nos ardia o coração. Não tinha uma... Rapaz, você lembra da gente caminhando junto com ele? Não tinha um negócio diferente. Rapaz, tinha um negócio diferente. Aquilo foi ativando, foi ardendo. Era um fogo que foi ardendo e foi ardendo. Ou seja, desde o primeiro passo. Porque a presença de Jesus, ela nunca te deixa como você estava. Nunca. Tem algo diferente. Ainda que você não perceba agora, mas vai chegar um dia que você vai olhar para trás e você vai pensar: meu Deus, lá naquela conferência Avivamento Já para o Brasil 2025, você não lembra que à medida que ele foi caminhando conosco, enquanto a gente estava indo embora para cá, você não lembra que foi algo ardendo no meu interior e ardendo? Pois eu quero te dizer uma coisa: se você permitir que esse fogo tome conta do seu ser, a sua vida nunca mais será a mesma. Meu Deus do céu, porque eu creio que o Deus de Israel está neste lugar, e Ele tem um fogo que arderá sobre ti e sobre a tua vida, para te ativar de forma sobrenatural. Você, porventura, não nos ardia o coração? Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha o que a presença de Deus faz conosco. E entenda uma coisa, preste atenção. Meu irmão, minha irmã. Esse relato desses dois discípulos dizem para mim, sabe o quê? Que enquanto Jesus falava, o coração deles ardia, mas eles não cederam. É possível que Deus comece a trabalhar em você e você tente aplacar algo que está surgindo. Quem está me acompanhando?
porventura não nos ardia? Ardia. Então deixa arder. Pastor Diego, eu estava aqui ontem, enquanto o pastor Valdirã foi pregando e pulando de um lado para o outro, 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 e ele foi pregando e a unção foi fluindo, e a unção foi fluindo. Pastor, algo começou a arder dentro de mim, bem singelamente. Meu irmão, deixa arder. Deixa arder. E escuta só uma coisa, presta atenção. Porque eu gosto de abordar a palavra não apenas por uma perspectiva de compreensão, mas também por uma perspectiva de aplicação. Então, presta atenção. O que isso significa para mim, pastor Diego? É o seguinte, às vezes, você vem em um culto, e a palavra de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, faz com que algo comece a arder no seu coração. Com quem já aconteceu isso? De a glória de Deus arder no seu coração. Quem já teve essa sensação? Amém? A questão é a seguinte. É muito possível que a gente sinta essa ardência interior no coração, mas não permita que essa chama se espalhe pelas outras áreas da nossa vida. O coração arde no domingo, mas e na segunda? O coração arde na igreja, mas e na escola? O coração arde na reunião de oração, glória a Deus, mas e no quarto? E no tratamento com o cônjuge? O coração arde quando estamos nos grupos pequenos. Vocês chamam de quê? Grupos pequenos? Células. O coração arde quando estamos na célula. Mas e no trabalho? Será que vamos permitir? Ouçam, porque eu creio que o Espírito de Deus está ministrando no seu coração. Amém, queridos? Nós temos que permitir que este avivamento, ele se infiltre nas demais áreas das nossas vidas. Esse ardor não pode ficar apenas aqui dentro. Esse ardor precisa alcançar o meu vizinho, precisa alcançar o meu parente, precisa alcançar o meu lar, o meu cônjuge, os meus filhos, a minha empresa, o meu trabalho, os meus colegas. Essa ardência no coração precisa de liberação para queimar livremente. E eu creio que Deus está elevando a nossa experiência de intimidade e relacionamento com esse fogo. Meu Deus do céu. Eu pergunto, o que será que acontecerá com Meriti? O que vai acontecer com o Rio de Janeiro? O que vai acontecer com o Brasil quando nós estivermos queimando em todo lugar, em todo tempo? Jesus. No capítulo 4 de João tem a história de uma mulher que, perdoe a minha expressão, mas você vai entender que ela é na brincadeira, né? Uma mulher que no capítulo 4 de João, ela caiu na bobeira de sentar num poço para conversar com Jesus. Ela estava toda discreta, foi no poço numa hora que ninguém estava lá para ver, a vida dela era meio bagunçada, ela não queria que ninguém se intrometesse, mas ela caiu na besteira de chegar perto do poço, enquanto Jesus estava sentado nele. E começou um bate-papo despretensioso, porque Jesus começa assim, meu Deus do céu, começa assim, o fogo, ele começa ardendo pequenininho. Meu irmão, nenhum incêndio começa grande. Os incêndios enormes começam pequenininho. É pequenininho. Começa pequenininho. Meu Deus. Mesanda. Yonobobocande.
Meia canababassanda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei um pouquinho atrasado, porque a gente veio dirigindo lá de São José dos Campos, e viemos na estrada, pegamos trânsito, e chegamos aqui meio com pressa, mas quando eu cheguei lá no fim da rua, que eu vi a igreja de longe, eu pensei, esse fogo não está pequenininho mais. Mas começa pequenininho. Começa pequenininho. Começa normalmente no coração de um homem, de um casal, que começam ardendo por algo mais de Deus. E aí esse casal que está com um pouquinho mais de fome, um pouquinho mais de sede, perdoa a expressão, mas cai na bobeira de entrar num regime de oração que é perigoso. Eu posso te dar um conselho? Se você não quer que a sua vida seja transformada, não comece um regime de oração, porque é perigoso. É perigoso. Oração é um negócio perigoso, é alta periculosidade. Eu lembro em 2020, quando o pastor William mandou uma mensagem para mim. A primeira mensagem foi para mim, viu? Primeira mensagem foi para mim. Começou com uma faísquinha. Eu abri o Instagram e estava lá uma faíscazinha. Sabe quando você tem dois fios que estão vivos e eles encostam um no outro e faz eu abri o Instagram e estava lá. Eu tinha tirado um screenshot daquela mensagem, porque eu queria ler ela para vocês hoje, mas o meu telefone não conectou com a nuvem e não deu para mostrar. Mas eu vou ver se eu consigo resgatar ela para ler para vocês no domingo. Foi no Facebook. Foi no Facebook, é verdade. E mandou lá. Escuta aqui, aquele vídeo de vocês sobre a Rua Azusa e o avivamento, tem essa faísca que está em Boston, está em Meriti também. Opa, peraí. Tem faísca lá, tem faísca cá, vamos juntar essas faíscas, vai que dá alguma coisa. Por acaso não ardia o nosso coração? Não ardia, pergunta para quem está do seu lado aí, não ardia os nossos corações? Aí juntou uma faísca aqui, e eu quero deixar de novo registrado para os anais da posteridade, que a minha faísca foi primeiro. Sabe por que eu estou falando? Você acha o quê? Eu creio nisso. Se Jesus não voltar antes, daqui a 50, 60 anos, 100 anos, vão estar gravando os documentários do avivamento de Meriti. Eu quero que esteja registrado lá. E vão estar contando, não porque o avivamento acabou, não. É porque o avivamento está continuando. E vai estar lá, no livro de como começou o avivamento em Meriti. Vai estar lá no livro. A primeira faísca foi uma mensagem enviada no Facebook para o pastor Diego. Terra. Aqui ele achou. Eita Jesus. Veja só, aqui apareceu alguma coisa aqui. Olha aqui. Fiquei impactado com o alinhamento, a faísquinha. Escuta essa mensagem e visualiza as faíscas pulando para todo lado. Fiquei impactado com o alinhamento. Muitas coisas. Assisti os 3 vídeos sobre avivamento. Faísca. Muitas coisas que testificaram com o que Deus vinha falando comigo e com o meu ministério. Faísca. Por acaso não ardia o nosso coração? Pois esses vídeos vieram para aumentar o fogo no meu ministério. Faísca. Então, por acaso não ardia nos nossos corações? Olha só, essa semana estou compartilhando com toda a minha liderança para incendiá-las mais ainda. Meu Deus. E foi essa mensagem aqui é longa. Depois nós vamos imprimir e colocar tudo nas paredes da igreja. Por acaso não ardia nos nossos corações? Você está entendendo por que crente avivado não pode ficar sozinho?
Você está entendendo por que pastores avivados não podem ficar isolados? Por que tem que ter conexão? Porque você conecta vem cá, guerreiro. Você conecta um foco de fogo aqui. Está queimando aqui. Aí queima aqui junto. Aí você conecta. Cadê? Tem mais fogo por aí? Não tem mais fogo aqui não? Tem mais fogo? Tem mais fogo. Conecta um fogo aí com outro fogo ali. E conecta. Só tem isso de fogo aqui, né? Fogo só tem. Aí conecta mais fogo. Opa. Meu Deus. Por acaso não ardia nos nossos corações? Isso, só se falava em morte. E olha só que coisa poderosa. E qual era a frase? Fica em casa. E aí vem Deus e fala através da boca da pastora Graça, não é só ficar em casa. Porque o meu fogo não pode queimar sozinho. Meu Deus, vira para quem está do seu lado e diga, vem queimar comigo, meu irmão. Dá a mão para quem está do seu lado aí e diga, essas faíscas precisam se unir. Meu Deus do céu, se é fogo que você veio buscar nessa noite, pois eu vim te dizer que é fogo que Deus trouxe para você. Meu Deus. Por acaso não ardia? Por acaso não queimava? E deixa eu te dizer, meu irmão, não se permita chegar daqui a 5 anos e se lembrar de tempos anteriores, quando Deus estava se movendo, com um sentimento um sentimento saudoso, e começar a lamentar, e dizer, não ardia os nossos corações? Sabe o que Deus diz a respeito do fogo da sua busca? Sabe o que Deus diz a respeito? Deus diz assim, procure enquanto se pode achar. Você quer que eu traduza? Traduzindo, é o seguinte, deixe queimar enquanto está queimando. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do fogo do Espírito? Não extingais, não apagueis, não extingais o Espírito. Sabe o que diz a palavra de Deus sobre a busca ao Senhor? Diz assim, conheçamos e prossigamos, queimemos e prosseguimos em queimar. Porventura não ardia? Pergunta, encosta em 3 pessoas à sua volta aí e pergunta aí, porventura está queimando aí? Ei! Meu Deus do céu. O perigo de pregar em igreja incendiada é esse. É que você entra na introdução e você mexe na introdução e a introdução não sai dali e você não sai dela e aquilo vai mexendo e vai queimando. Meu Deus. Eu creio, meu Jesus, se eu pudesse descrever para você o que eu estou vendo com os olhos espirituais aqui, meu irmão, o que eu estou vendo de chama acesa, o que eu estou vendo de fogo ardendo, meu Deus do céu, e se existe algum coração entristecido, esfriando no Senhor, hoje o Senhor vai te ativar, profeticamente, ministerialmente, espiritualmente, tem um fogo do céu, que está queimando neste lugar. Meu Deus.
Eu me pergunto o que que pode acontecer com esse culto se você deixar esse fogo queimar por inteiro no seu coração. Por acaso não ardia nos nossos corações? Meu Senhor, eu vejo dois movimentos nesse texto. Eu achei que seria rápido, mas pelo tempo que me levou para dar a introdução, Senhor, me ajude. Meu irmão, se tem fogo é para queimar, meu irmão. O ano passado, nós viemos para cá e eu já estava pregando há umas 2, 3 semanas antes, pregando direto. E eu peguei uma alergia no ano passado, e quando eu cheguei aqui, eu estava com a minha voz completamente desgastada. Aí eu preguei a primeira noite, quase não consegui falar direito. Aí, no dia seguinte, o pastor William virou para mim, não sei o que aconteceu, só sei que precisou mudar a agenda por algum motivo. Aí o pastor William virou para mim e falou bem assim: campeão, você tem lenha para queimar aí ainda? Pergunta para quem está do seu lado aí: você tem lenha para queimar aí ainda? Porque sabe o que à medida que eu vou mexendo, Deus vai falando no meu coração. Sabe o que Deus diz a respeito do fogo no altar? A ordem de Deus sobre o fogo do altar é que ele queime continuamente. Pergunta aí, tem lenha aí? Eita Jesus. Eu vejo dois movimentos nesse texto que me abençoaram demais. Eu espero que te abençoe tanto quanto a mim. Que são duas coisas que acontecem quando nós damos vazão ao fogo que começa a arder. Duas coisas acontecem. A primeira delas é que, em primeiro lugar, o estranho se torna um amigo. Esses homens estavam caminhando de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús, caminhando e reclamando, caminhando e conversando, caminhando e choramingando, quando de repente chega um estranho. Olha o texto comigo, veja o texto comigo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que tendes tratado à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: porventura és o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Escuta aqui, você tá morando num guarda-roupa esses dias? Você não está saindo na rua não? Você não está checando o Twitter? Você não viu o que postaram no Instagram? Aí Jesus perguntou: quais? E aí começaram a falar, mas até então, Jesus era um estranho. E esse é o primeiro movimento, é que quando a gente começa a dar vazão para o fogo que começa a arder, o estranho se torna amigo.
o estranho se torna amigo. Sabe o que é maravilhoso a respeito de como Jesus encontra esses homens? Sabe o que é maravilhoso para mim? É porque um pouco antes de morrer, Jesus diz aos discípulos: eu quero que vocês fiquem e esperem em Jerusalém, porque é lá que eu vou encontrar vocês. Diga comigo assim: fiquem em Jerusalém. Eles estavam aonde? Eles estavam indo para Emaús. Jesus falou para eles: fiquem em. E eles estavam indo para. Jesus falou: fiquem em. E eles estavam indo para. Uai, me parece que eles estavam indo na direção errada. Você está querendo me dizer que Jesus está disposto a te encontrar, mesmo que você esteja indo na direção errada? Você está querendo me dizer que Jesus vai te buscar, mesmo quando você está caminhando na direção oposta ao seu propósito? Você está querendo me dizer que o amor dele me alcança, mesmo quando eu estou indo para mais longe de onde ele me aguarda? Meu Deus, você está querendo me dizer que o amor de Deus é muito mais forte do que as coisas que me limitam e me impedem de chegar até ele? Você está querendo me dizer que o amor de Deus quebra as fronteiras das decisões erradas que tomei no passado? Eu não sei você, eu não sei aonde o amor de Jesus te encontrou. Porque tem gente aqui que o amor de Jesus encontrou você em situações calamitosas, mas Deus foi até lá para te encontrar e te resgatar, porque o amor de Jesus não precisa das situações ideais para me encontrar. Ele me encontra aonde eu estiver. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E é assim, ouça. É assim que os avivamentos começam, pastor William. É quando uma nação está indo na direção errada, mas tem um homem, tem uma pessoa, uma família, uma igreja, que cai na besteira de começar a clamar ao Deus dos céus. E a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, meu Deus do céu, meu Deus! Ele diz: eu ouvirei dos céus, e eu vou penetrar a barreira das decisões erradas que você tomou ao longo dos últimos anos, décadas, dos últimos séculos. Porque você acha que Deus não pode mudar o curso dessa nação? Você acha que Deus não pode mudar o curso desse continente? Ou você acha que são as decisões erradas feitas por um governo cego espiritualmente que vai impedir essa nação de ter um encontro com Jesus? Meu Deus do céu, eu vim aqui para profetizar que ainda que o Brasil esteja a caminho de Emaús, Jesus está indo lá para te buscar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você conhece alguém que está a caminho de Emaús? Conhece alguém aí que está a caminho de Emaús? Da sua família, do seu condomínio, de onde você mora, vizinho seu, da sua escola, do seu trabalho. Você conhece alguém aí que está a caminho de Emaús? Pensa aí em alguém que está a caminho de Emaús e começa a levantar um clamor por essa pessoa agora. E diga aí, começa a dizer o nome dele, dela. Começa a dizer, diga: Senhor, alcança fulano que está a caminho de Emaús agora. Alcança, 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 alcança. Porque esse fogo que arde em mim não vai arder só em mim. Esse fogo que arde em mim vai se espalhar. Meu Deus. À medida que eu fui lendo esse texto, eu fui vendo um país a caminho de Emaús. E Jesus, que coisa poderosa. Jesus tinha um encontro marcado com os discípulos em Jerusalém.
E ele vai caminhando na direção oposta. Eu ia falar na direção errada, mas Jesus nunca caminha na direção errada. Ele vai caminhando na direção oposta a Jerusalém, por causa daqueles 2 discípulos. Quatorze quilômetros. 14 quilômetros. Fazendo perguntas despretensiosas. Escuta aqui, o que vocês estão reclamando aí? Por acaso você não está checando o Twitter de Jerusalém recentemente? Você sabe como é que é? A vida é meio ocupada, eu estive crucificado ultimamente. Não deu para ler o jornal. É que no túmulo de José de Arimateia não tinha Wi-Fi. Eu fico pensando nos esforços de Jesus para te encontrar e te despertar. Esse fogo, ele vai fazendo com que aquele que até então era um estranho se torne um amigo. Levou em 14 quilômetros de caminhada um desconhecido que não faziam ideia de quem era. Chegou no fim da jornada, eles disseram: escuta aqui, fica com a gente mais um pouquinho. Meu Deus. E o que é interessante é que, se você ler com calma o bate-papo, leia depois o bate-papo, porque você vai ver que Jesus, ele começa a mostrar desde, a Bíblia, o texto diz, que desde os patriarcas e dos profetas, ele vai mostrando a trajetória daquilo que Deus estava fazendo, para tentar abrir os olhos deles, através de uma compreensão mais elevada da palavra. E Jesus vai mostrando que é o quê? É um padrão de Deus, um padrão de sofrimento, seguido de ressurreição. É um padrão de Deus. Deus começa desde o começo do seu trabalhar. Quando o pastor William foi falando aqui, ele estava prestes a contar o testemunho do irmão. Ele estava falando sobre a presença de Deus se movendo no tabernáculo, que era a ressurreição de uma comunhão, a restauração de uma comunhão que havia sofrido um dano irreparável em Adão. E Deus vai e restaura essa comunhão no tabernáculo. Sofrimento seguido de ressurreição. E Jesus foi contando para eles os padrões divinos de trabalhar ao longo da história. Porque Deus não faz nada avulso, Deus não faz nada alienado do seu contexto. Tudo que Deus está fazendo é proposital. Tudo que Deus está fazendo é proposital. Tudo que Deus está fazendo é proposital. Meu irmão, você serve a um Deus que é intencional. E Jesus foi mostrando, tentando abrir os olhos deles. Falou: escuta aqui, você não lembra os patriarcas e os profetas e falando profecia? O texto não diz os detalhes daquilo que Jesus falou. Mas como eu queria ser um mosquitinho ali voando do ladinho, para poder ouvir Jesus falando, as conexões textuais, e o que Jesus estava mostrando, e o que Jesus estava falando. Escuta aqui, você não percebe não, como que Deus trabalha, que não tem nem o sofrimento é sem propósito. Eu dou graças a Deus porque eu sirvo a um Deus que consegue aproveitar tudo. Escuta essa frase, é muito profética. Escuta essa frase, olha, anota se você estiver tomando notas. Nada da sua vida vai ser desperdiçado.
nada na sua trajetória vai ser desperdiçado. Quem dera se eu pudesse falar com você um pouquinho do meu pior momento pessoal. O pior momento da minha vida. O momento que enquanto eu estava passando por ele, eu nem acreditava que aquilo estava acontecendo. E aí, hoje, eu olho para trás e vejo tudo aquilo que Deus fez a partir dali. E eu penso comigo, nada do que eu passei foi desperdiçado. Nenhuma batalha é desperdiçada. Nenhuma luta é desperdiçada. Quer que eu diga mais? Nenhuma perda é desperdiçada. Escute uma coisa. Não é Deus que causa tudo, mas Deus pode usar tudo. Entenda uma coisa, presta atenção. Deus é tão fantástico, Ele é tão poderoso, que até o que o diabo lançou para o seu mal, Ele usa para o seu bem. Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Sabe o que essa palavra todas significa no original, pastora Graça? No original é uma palavra muito complexa. Ela significa, sabe o quê? Todas. E sabe por que a gente não entende o trabalhar de Deus? E por que aqueles discípulos não compreenderam o trabalhar de Deus? Por quê? Porque nós analisamos o trabalhar de Deus isolado do seu contexto. Diga comigo assim, o contexto importa. O contexto importa. Você não pode analisar o trabalhar de Deus isolado do seu contexto. Não pode. Porque é o contexto que dá a ação de Deus o seu significado. É como uma receita de bolo. Tem algum confeiteiro aqui? Alguém que faz um bolo top? Bolo top. Bolo top. Bolo top ali? Bolo top. Você sabe fazer bolo de cenoura? É para glorificar a igreja. É para glorificar. Cadê a irmã que faz bolo de cenoura ali? A irmã que faz o bolo de cenoura. Não precisa dar o pulo do gato, não. Mas a sua receita do bolo de cenoura, vai o que no seu bolo de cenoura? Vai cenoura no bolo de cenoura? Não é possível. Eu achava que o bolo de cenoura era só uma desculpa para comer aquele chocolate que fica em cima. Não é não? Vai cenoura no bolo de cenoura? Vai ovos. Quantos ovos no seu bolo de cenoura? 4 ovos, vai fermento, vai o que? Uma colherinha de fermento, meia colherinha, vai o que de fermento? Vai 20 gramas de fermento, olha que coisa linda, a gente já está falando, vai trigo no seu bolo de cenoura, vai trigo no bolo de cenoura, vai 4 ovos, vai 20 gramas de fermento, anota aí velho, anota aí que a gente... Quem gosta aí de bolo de cenoura? Quem gosta de bolo de cenoura? Olha que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Você ali que levantou a mão, você gosta do bolo de cenoura? Amanhã eu vou trazer para você 4 ovos, 20 gramas de fermento e um pacote de trigo para você comer aqui na frente da igreja. Amém? Amém? Não? Não, amém? Mas você não gosta de bolo de cenoura? Você não pode tirar os ingredientes do seu contexto. Eu amo o bolo de cenoura, mas se você me der uma colher de fermento, eu não vou comer. A colher de fermento, o problema é esse, meu irmão, é que a gente pega os acontecimentos das nossas vidas e a gente analisa como se eles estivessem divorciados de um contexto de um trabalhar de Deus que leva décadas para realizar o seu plano. E tem muito crente aí, comendo fermento e reclamando de Deus, sendo que Deus está querendo te entregar um bolo de cenoura espiritual. Pastor dos Estados Unidos é doido, falando de bolo de cenoura espiritual. Eu falo mesmo.
Porque o meu Deus é poderoso para fazer abundantemente além. Esquece, meu irmão, essa história de ficar analisando os acontecimentos da sua vida como se eles estivessem divorciados de um trabalhar de Deus que leva décadas para concluir. Você acha que Deus está trabalhando na sua vida e Ele começou semana passada? Ou você acha que Deus já não está programando o seu propósito desde a sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó? Sabe por quê, meu irmão? É porque hoje aqui se cumprem promessas de avivamento que foram lançadas há séculos atrás. Pois o homem que Deus escolheu para pastorear vocês teve um livramento cedo na sua vida, livramento de morte. Você acha que isso é por acaso? Você acha que Deus está de forma avulsa fazendo coisas aleatoriamente? Não! A igreja de Cristo precisa amadurecer para compreender que o trabalhar de Deus vai muito além do que aquilo que eu estou experimentando agora. E se compreendermos isso, nós vamos viver de forma mais intencional. Você sabe por quê? Porque o trabalhar de Deus não começou em mim. O trabalhar de Deus começou lá atrás. E ele não termina em mim. Eu preciso preparar a próxima mão que vai pegar esse bastão. Meu Deus do céu. Você, meu irmão, que é líder de ministério, líder de célula, você que é líder de congregação, você que está aqui que é pastor de alguma outra igreja, eu quero te dizer uma coisa: o trabalhar de Deus não acaba com você. Não termina com você. O trabalhar de Deus continua através de você. Depois de você, tem mais que Deus quer fazer. Nós somos como corredores de uma, sabe aquela corrida 4 por 100? Revezamento 4 por 100? Vem cá, atleta, de novo. Até eu ir embora daqui, esse irmão vai estar mais atlético. Vem cá, guerreiro, você vai levantar mais rápido. Essa corrida, revezamento 4 por 100. Eu estou com um bastão aqui, mas chega um momento que o bastão fica lá. Quem está me acompanhando? Quem está me acompanhando? Quem está me entendendo, meu irmão? O trabalhar de Deus não pode parar em mim. O trabalhar de Deus não pode parar em mim. Lembre-se, esse movimento aqui é quando o estranho se torna um amigo. Jesus caminhando com eles não sabiam nem quem ele era. E durante esses 14 quilômetros, Jesus foi de uma presença completamente dispensável para uma presença indispensável. Fica mais um pouco. Como que isso acontece? Como que esse nível de compreensão, de revelação, de olhos abertos, como que essa chama pode arder ao ponto de a presença dele ser dispensável no momento e lá na frente a presença dele já é indispensável? Fica mais um pouquinho, fica mais um pouco, porque eu estou começando a entender aonde eu encaixo no contexto desse trabalhar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para posar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
É quando o estranho se torna um amigo. O segundo movimento que eu vejo nesse texto é quando a visita se torna o anfitrião. Meu Deus do céu. O primeiro é quando o estranho se torna um amigo. O segundo é quando a visita se torna um anfitrião. Olha o que o texto diz. Quem está sendo abençoado aí, diga amém. No versículo 28, quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram. Meu Deus do céu. Isso aqui é símbolo de um despertar. É como se Jesus estivesse passando ali pela Betel em 2020. E aquele que era um estranho já havia se tornado um amigo. E aí a sede da igreja o constrange e diz: fica mais um pouco. Meu Deus do céu. E nesse momento, ele era um estranho, ele passa a ser um amigo, e agora ele é um convidado. Veja os movimentos no relacionamento, na interação com Jesus. O relacionamento com Jesus, essa interação com Jesus está sendo graduada à medida que ele se expõe à sua presença. Ele era um estranho, passa amigo e agora é convidado. Meu Deus. E esse movimento de revelação progressiva do Senhor, ele é chave no desenvolvimento da nossa perspectiva, do seu propósito e a forma como enxergamos a sua glória. Meu Deus. De estranho a amigo, de amigo a convidado. Aí eles dizem: fica mais um pouquinho, Senhor. Fica mais um pouquinho. E no versículo 29, ele diz: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão. Mas espera aí. Na cultura judaica, quem distribuía o pão não era o convidado. Ali o lugar de distribuir o pão não era do convidado, é o anfitrião que distribui o pão. E essa revelação, ela se dá à mesa, na mesa da comunhão. Meu Deus. E aí, de repente, nós vemos um amigo que se transforma, um estranho que se transforma em amigo, um amigo que agora é convidado, e agora um convidado que vira anfitrião. E Jesus está assentado à mesa e ele toma a iniciativa ao partir o pão. Olha o que o texto diz: e quando partiu o pão, meu Senhor, cadê o texto, guerreiros? Isso. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. No versículo 31,
puf, os olhos se abrem. Os olhos se abrem na mesa da comunhão. Que coisa gloriosa. Meu Deus. Meu Deus. Você sabe por que a mesa é um lugar tão poderoso? Veja só. A mesa é um símbolo poderoso. Porque a mesa é um símbolo de comunhão. Eu estava lá em casa uns tempos atrás. E num dia agitado de trabalho e afazeres, eu parei num restaurante para poder comer. E o restaurante estava cheio, lotado. E aí eu me lembro que eu fui, peguei na fila, peguei a minha comida. E busquei uma mesa, e encontrei uma mesa com 4 lugares. Era a única mesa disponível no restaurante. O restaurante estava cheio, uma fila enorme. Aí eu peguei e fui correndo naquela mesa para não ficar sem lugar para sentar. Fui naquela mesa e sentei, sozinho numa mesa de 4 lugares. E comecei a comer. Comecei porque o pastor Diego é bom no garfo. Pastor Diego é bom no garfo. E aí eu estava comendo, porque eu não estava de jejum naquele dia. Estava comendo, de repente eu vi um camarada passando com o prato dele na mão. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, a todas as mesas ocupadas. Olhou para um lado, olhou para o outro, deu uma rodada, parecia até que ele estava fazendo coreografia. E eu vi que ele não tinha lugar para sentar, a minha mesa com 4 lugares. Aí eu dei um toque nele assim e apontei para a cadeira na minha diagonal. E falei para ele, pode ficar à vontade, pode sentar aí, eu não me incomodo. Se você quiser comer aqui, fica à vontade. Aí ele prontamente agradeceu, puxou a cadeira, sentou e começou a comer. Eu comendo aqui, ele comendo bem ali. Foi uma das refeições mais esquisitas que eu já tive. Porque você se sentar à mesa com quem não conhece é estranho, porque a mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar de revelação. A mesa é lugar de compartilhamento. A mesa é lugar de intimidade. Quem está me entendendo? Veja só algumas coisas interessantes sobre a mesa no decorrer do texto sagrado, meu irmão. Veja só. A celebração da primeira Páscoa em Êxodo, ela se deu na mesa da refeição. O Cordeiro de Deus. A última ceia com Jesus, com os seus discípulos no cenáculo, aquele nível de revelação dos últimos capítulos de João, todos eles se deram ao redor da mesa. Foi na mesa que Deus revelou, que Jesus revelou o coração do traidor. Foi na mesa que João reclinou a cabeça no peito de Jesus e revelou o coração de quem o amava. Foi na mesa que Jesus revela que Pedro trairia Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Foi na mesa. Quem está me acompanhando? É na mesa. No tabernáculo tinha uma mesa. A mesa dos pães, da proposição. A mesa, porque na presença de Deus tem mesa. Deus tem um lugar com o seu nome escrito nela. A mesa, sabe por quê? Por quê, pastor Diego? Porque nas bodas do Cordeiro, a Bíblia diz que sentaremos com ele à mesa. A mesa é um lugar de elevação, a mesa é um lugar de revelação, a mesa é um lugar de alinhamento. Sabe o que o Salmo 23, versículo 5 diz? Preparas uma... Ah, meu Deus, na presença dos meus inimigos. Uma mesa é um lugar de elevação, de honra, de exaltação, de comunhão e de revelação. Quem está me acompanhando? Sabe como é que a igreja crescia no primeiro século, em Atos? De casa em casa, no partir do pão, à mesa. Diga comigo, a mesa. Tem alguém aí? O pastor Diego tem 1 metro... Quanto? 1,72 m? Não, 77 não pode ser. Eu recebo, eu creio. O pastor Diego deve ter 1,75 m mais ou menos. Tem alguém aí que tem 2 metros, perto de 2 metros? Cadê? Não tem ninguém? Quem tem 1,90 m e 1,90 m, alguém? 1,90 m, cadê? Ninguém 1,90 m, Jesus. 1,82 m, vem cá, guerreiro. Vem cá, guerreiro, 1,82 m. Tem alguém que tem mais de 1,82 m? Opa! Tem alguém que tem mais de 1,82 m, não? Não? Aqui? Você tem quanto?
Corre aqui, desce lá, campeão. Nada contra o irmão, não. Desce lá. Vem cá, você vai ser melhor para minha ilustração. Vem cá, meu guerreiro. Vem cá, você tem 1 metro e quanto? 1,85 m, vem cá. Manto, dê um aplauso ao Senhor para ver esse campeão. Isso. Aí, diferença enorme. Fica mais longe para não dar para perceber tanto. Então, vem cá. 1,85 m. Entre ele e eu, qual é o seu nome? Isaac. Nome profético, hein? Isaac. Eita. Entre o Isaac e o Diego tem uma boa diferença. Tem uma boa diferença enquanto estamos em pé. Mas se nos assentamos à mesa, Isaac, o que acontece? Nós estamos nivelados à mesa. A mesa não tem diferença. Porque a mesa é um lugar de nivelação, a mesa é um lugar de elevação, a mesa é um lugar de revelação. E Deus hoje te chama para se assentar à mesa do Espírito. Deus está te chamando para se assentar à mesa com Ele, porque é na mesa que o visitante se torna anfitrião. É na mesa que convidamos Ele para entrar, mas na mesa Ele nos faz sentir em casa. Ei. Diga comigo, a mesa. Diga, a mesa. E eu pergunto, meu irmão, será que Jesus tem um assento nessa mesa, na sua mesa? Será que Jesus tem um assento na mesa do seu coração, na mesa da sua casa? Será que Jesus tem um assento na mesa da sua empresa, dos seus afazeres? Hoje eu quero te convidar a preparar uma mesa para o Senhor. Porque quando nos assentamos à mesa com Ele, Ele se assenta como convidado, mas Ele parte o pão como anfitrião. Enquanto o Ministério de Louvor vai se preparando para ministrar, eu quero te convidar a se colocar em pé junto comigo. Meu Deus. Faz um som maior para mim, um som maior. Off mesmo, só para pegar o som. E ao partir do pão, os nossos Louvado seja o nome do Senhor. Levante as suas mãos na presença do Senhor. Esse é o momento de você convidá-lo para a sua mesa. De você convidá-lo para a sua mesa. Talvez Jesus não estava sendo reconhecido por você ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, dos últimos meses ou anos. Talvez você está chegando aqui nessa igreja hoje sem ter visto Jesus claramente. Jesus estava incógnito para você. Mas hoje Ele se revelou. O estranho se tornou um amigo. O amigo se tornará um convidado. E o convidado se fará um anfitrião. Jesus, Ele quer tomar você e assentar você na mesa da revelação, na mesa da elevação. Ele quer te mostrar o seu lugar à mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o momento de você dizer: Senhor, entra na minha vida, no meu lar, no meu casamento, entra no meu coração. Se faça presente em mim. Eu quero o Senhor assentado na mesa da minha vida. E se você tem uma visão um pouco mais profética, diga: Senhor, a Igreja Batista Betel convida o Senhor para sentar à mesa de São João de Meriti.
Se você enxerga ainda mais além, começa a diga: Senhor, a nação brasileira faz uma mesa e chama o Senhor para se assentar nela. Venha se assentar na mesa de decisões do Brasil. E à medida que ele partir o pão, ele não será mais um convidado, ele será o anfitrião. Meu Deus. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.